Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de ter um Honda New Civic. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, bora para mais um vídeo. Galera, vamos começar falando dos pontos positivos de ter um Civic, né? Sem mais enrolação, vamos para o primeiro ponto de ter um Civic. É um carro muito confortável, certo? O Civic é um carro muito confortável, é um carro muito agradável de dirigir, não só para quem vai dirigindo, mas sim para as pessoas que também vão dentro do veículo, certo? Então, um dos pontos positivos do Civic é sim o conforto. Agora vamos para o nosso segundo ponto. O Civic é um carro muito seguro, muito estável na pista, certo? Ele passa segurança para quem está dirigindo, para quem está conduzindo o veículo. É um carro que não vai dar dor de cabeça a você na estrada. O segundo ponto positivo do Civic, com certeza, é a segurança que ele traz para quem vai dirigindo e para as pessoas que vão dentro do carro. E o nosso terceiro ponto é a revenda. Galera, esse carro tem uma revenda maravilhosa no mercado de usados. Para se ter uma noção, esse carro, a tabela FIP dele, tá valendo em torno de 50, 52 mil. Tipo assim, para um carro que tem 12 anos de uso, ele ainda está muito valorizado, muito valorizado. E o preço de revenda dele não é muito diferente do preço da tabela FIP. Você encontra um Civic assim, em bom estado por 40, 45, 50 mil. Uns que estão em muito bom estado chegam a valer até mesmo mais que a própria tabela FIP. Então, galera, o Civic sim é um ótimo carro para revenda. É um carro que super tem mercado. É um carro que não desvalorizou, apesar da idade que tem, apesar de alguns pontos negativos que tem. É um carro que não desvalorizou e só cresce as buscas no mercado de usado pelo Civic. Então, o nosso terceiro ponto positivo do Civic com certeza é a revenda no mercado de usados. Tem uma ótima revenda. E o nosso quarto ponto positivo é a boa performance desse carro, galera. Esse carro tem uma performance incrível na pista. Quando você pega a estrada com ele, é um carro que não deixa a desejar em nenhum momento. Em uma subida, por exemplo, que alguns carros, por exemplo, chegam a meio que perder força ou algo assim. No Civic não existe essa, cara. É acelerou, ele vai. Então, galera, performance esse carro tem. Estabilidade esse carro tem. Então, para você que viaja bastante no carro, busca uma boa performance, segurança nas suas ultrapassagens, com certeza o Civic vai ser uma boa opção para você. E vamos para o nosso quinto ponto positivo e não menos importante, galera, é o espaço externo e interno desse carro. Galera, o Civic, ele tem um porta-malas super grande de exatamente 340 litros. Galera, esse porta-malas é gigante, vai atender super bem você e sua família. Cabe bastante mala, certo? E não deixando de falar também do espaço interno, aproveitando aí esse ganchinho, falando também do espaço interno do Civic, que é absolutamente incrível. Galera, o Civic tem um espaço incrível tanto no interior quanto lá no porta-malas. Como eu já falei, o porta-malas de 340 litros suporta bastante coisa. Mas não podemos deixar de falar também do interior, que traz muito conforto junto de espaço. O espaço aqui no Civic não é só para quem está dirigindo. O conforto aqui no Civic não é só para quem está dirigindo, e sim para os passageiros também. Galera, aqui no Civic vai confortável motorista, vai confortável passageiro, vai confortável criança. E aqui na frente do painel é super espaçoso, super espaçoso. Mas lá atrás, ali nos bancos traseiros, não deixa a desejar nem um pouco. Na maioria dos carros, as pessoas que vão atrás passam um vexame. Mas aqui no Civic não existe essa. É conforto para o motorista e para todos os passageiros. Quer um exemplo de espaço? O Civic não tem túnel central, o que facilita bastante a vida de quem vai ali no assento do meio. O Civic conta com cintos de 3 pontos em todos os assentos, querendo ou não é um conforto maior. Conta com encostos de cabeça em todos os assentos,
coisas que a maioria dos carros populares não vem. Não que o Civic seja popular, porque ele não é, ele é um sedã médio. Para quem não sabe, o Civic é um sedã médio. Então, galera, é isso. O nosso quinto ponto positivo do Civic com certeza é o conforto, né? O conforto interno desse carro para todos os ocupantes, tanto do motorista quanto os passageiros. Mais um ponto positivo do Civic, galera, é o motor dele, que é a corrente de comando. Galera, para quem não sabe, o Civic é corrente de comando, não é correia dentada. Na maioria dos carros é correia dentada, mas no caso do Civic, Corolla e alguns outros carros, não é correia dentada, é corrente de comando. E isso é uma coisa assim muito boa, porque não há nenhum risco de rompimento e consequentemente estragar outros componentes, né? Porque não há nenhum tipo de risco da corrente do comando que fica dentro do motor se romper, diferente da correia dentada, que se não houver a substituição correta da mesma, ela pode romper, assim causando danos a outros componentes do carro. A única correia que o Civic tem é a correia do alternador, que aí liga ar-condicionado, dentre outras coisas. E agora nós vamos falar dos pontos negativos de ter um Honda New Civic. Galera, é até difícil falar dos pontos negativos desse carro, porque a maioria dos pontos negativos dele são relevantes, entendeu? Dá para fazer vista grossa, porque não é um carro problemático, não é um carro que vai lhe trazer dor de cabeça. Mas sem mais enrolação, vamos para o ponto negativo desse carro. Com certeza, um dos pontos negativos, que talvez chegue até a manchar a imagem do Civic, é o consumo, galera. Galera, esse carro tem um consumo muito elevado. Ele pode-se dizer que ele é o netinho do Opala, vamos dizer assim. Para se ter uma noção, na cidade, no álcool, o Civic chega a fazer mínimos 6 km por litro de álcool. Já na gasolina, ele chega a fazer 10. Lembrando que isso é para quem tem o pezinho leve, para quem anda devagar, para quem anda sossegado, vamos dizer assim. Para mim, que sou jovem, que já tem o pé um pouco pesado, esse consumo, essa autonomia já diminui, fica minúscula. Já na estrada, ele aumenta um pouquinho da sua autonomia. Já passa a fazer exatamente 8 km no álcool e 13 na gasolina. Mas é como eu falei, quem tem o pé leve consegue aumentar um pouco essa autonomia. Não vai aumentar tanto, mas consegue aumentar um pouco sim essa autonomia. Tanto quem usa álcool, tanto quem usa gasolina. Só repetindo mais uma vez, ele faz 6 km na cidade no álcool e 10 na gasolina. Na estrada ele faz 8 no álcool e 13 na gasolina. E o nosso segundo ponto negativo do Civic, com certeza, isso sim é um ponto negativo. O Civic não tem computador de bordo, diferente de alguns outros carros por aí que tem um computador de bordo, para medir os parâmetros de combustível, de autonomia, de manutenção do veículo. Já nesse ponto aí, realmente o Civic deixa a desejar, porque esse modelo do Civic, essa versão assim, New Civic, a G8 no caso, ela não veio equipada com computadores de bordo. Já a versão G9 já veio equipada com esse, pode-se dizer, equipamento, que é o computador de bordo, que facilita bastante a vida de quem dirige esse carro no dia a dia, ou seja, para viajar ou para sair no final de semana, porque é um sistema que lhe ajuda a saber a autonomia do veículo, né, quantos quilômetros está fazendo no litro, sem falar das manutenções. Alguns computadores que já são mais avançados mostra o tanto de libras que tem no pneu. Então sim, galera, o Civic deixa a desejar nesse ponto aí, ele não tem computador de bordo, e esse é o nosso segundo ponto negativo do Civic. E o nosso terceiro ponto negativo, que eu já cheguei até a citar em outro vídeo que eu fiz do meu Civic, que foi um review completo dele, que eu vou estar deixando o cardzinho aqui em cima ou aqui, não sei onde é que ele vai estar aparecendo, mas ele vai estar aparecendo em algum lugar por aqui. Então se você tem interesse em assistir esse review, é só clicar e ele vai lhe direcionar diretamente para esse vídeo. O nosso terceiro ponto é a suspensão rígida do Civic, galera. A suspensão rígida do Civic, ela pode se tornar um problema. Eu particularmente não considero um problema,
mas muitas pessoas reclamam disso. Como assim, João Vitor, pode se tornar um problema? Vai dar problema na suspensão do Civic? Vai me causar dor de cabeça? Não, galera, fica tranquilo, não é isso. O que vai lhe entristecer, na verdade, vai ser o quê? Essa suspensão rígida, ela ajuda bastante quando você vem falar de performance, quando você vem falar de estabilidade, de conforto. Essa suspensão rígida do Civic, ela vai ser ruim em alguns casos, que eu vou citar para vocês, como eu já citei no review, em cidades que tem muitas ruas esburacadas, em calçamentos muito desnivelados, em pistas muito desniveladas. Essa suspensão vai ser ruim nesse ponto aí, quando você encontra terrenos que não são propícios para esse carro, vamos dizer assim. Quando você encontra um terreno que não atende o que o carro pede, entendeu? Mas quando você chega numa pista boa, um asfalto legal, esse carro não tem a desejar, não deixa a desejar em absolutamente nada. E essa suspensão rígida é basicamente isso aí, que a galera reclama que a suspensão é rígida e chega a causar desconforto justamente por causa disso aí. Por causa de algumas pistas, algumas estradas que são ruins e acabam deixando o Civic um pouco desconfortável por causa da suspensão. Mas quando você está numa pista legal, um ambiente agradável, que dá para andar, o Civic não se torna desconfortável em momento algum. Então esse aí foi o nosso terceiro ponto negativo do Civic, a suspensão rígida, que por sinal é independente e que acaba se tornando até um ponto positivo quando se fala de instabilidade. Mas sem mais enrolação, vamos para o nosso quarto ponto negativo. Galera, o nosso quarto ponto negativo é sobre peças de reposição. Peças de reposição na concessionária, né? Vamos falar assim. Como se trata de um carro de 12 anos de uso, né? Não foi ontem que ele foi lançado. Os valores dessas peças, eles acabam sendo um pouco elevados na concessionária. Quando você chega na concessionária para fazer o pedido ou para efetuar a compra de alguma peça necessária para substituir no seu Civic, o valor dessa peça vai acabar sendo um pouco elevado. Mas calma que eu já tenho uma explicação para isso, galera. A explicação é a seguinte: primeiro, uma peça original, ela vai lhe passar segurança. Você pode ter certeza que se você pôr uma peça original no seu carro, ele não vai acarretar outros problemas. Então, o primeiro ponto é esse daí, não vai ter dor de cabeça. Segundo ponto, você vai ter uma certa garantia. A montadora é responsável. Quando você faz a substituição de peças do seu carro e coloca uma peça original, a montadora é responsável por qualquer dano que venha a causar. Diferente de uma peça de reposição paralela que você coloca e, sei lá, por algum motivo chega a danificar seu carro. A montadora não se responsabiliza por absolutamente nada. Outra coisa, você não vai chegar numa concessionária e comprar uma peça desse carro, justamente pelo fato da idade dele, de já ter 12 anos. Você vai chegar lá e vai pedir a peça e a concessionária, no caso a concessionária Honda, vai fazer um pedido dessa sua peça para eles trazerem a peça para a concessionária, daí você efetuar a compra. Então a montadora vai ter um custo para trazer essa peça até você, porque como já se trata de um carro um pouco mais velho, não vai ter no estoque da concessionária, no estoque da loja. Então eles vão ter que trazer essa peça até você, no caso até a concessionária, para poder lhe vender. Então isso sim vai deixar um pouco as peças originais, lembrando, são as peças originais do Civic, com um precinho um pouco elevado, que talvez se tornem um ponto negativo. Mas olhando por outro lado, para a galera que gosta de botar peça paralela, que eu não vejo nenhum problema, por sinal, você vai encontrar em qualquer lugar que venda peças. Onde você procurar peça para o Gol, para o Celta, para o Uno, você vai encontrar peças para o Civic. Relacionado a peças paralelas, você pode ficar absolutamente despreocupado, porque você vai encontrar em qualquer lugar que você encontra peças de um carro popular. Claro, vai ter um custozinho um pouquinho mais elevado que a peça de um Gol, por exemplo, porque se trata de um sedã médio. Mas onde você procurar, vai sim existir peças de reposição.
Então peças de reposição, tanto paralelas como originais, não vai ser um problema desse carro. Só vai se tornar um problema, como falei, quando você vai na montadora, a montadora tem que fazer o pedido. Mas para a galera que não se importa em colocar paralelo, pode ficar despreocupado que onde você acha peça para Gol, para Celta, para Prisma, para Onix, você vai encontrar as peças do Civic. Mas repetindo mais uma vez, é como eu falei, por se tratar de um sedã médio, vai ter o custo das peças, mesmo sendo de reposição, um pouquinho mais elevado. E o nosso quinto ponto, mas não menos importante, é a altura desse carro, galera. A altura desse carro pro solo, né? Muitas pessoas reclamam, colocam como pontos negativos, mas eu sinceramente não acho um ponto negativo, justamente pelo que ele oferece, pela estabilidade, pela segurança que esse carro oferece na estrada. Eu não considero isso um ponto negativo. Então, galera, com certeza, se na sua rua, no seu bairro tem quebra-mola, não se preocupa. O Civic vai pegar um pouquinho, mas bem pouquinho, bem de leve. Ele pega mais quando vai mais ocupantes dentro do carro. Então, tudo isso é derivado da altura dele. Quanto mais alto o carro, a probabilidade da estabilidade dele ser um pouco ruim é bem maior. Estou falando de carros do ano 2012, uns carros assim com um ano um pouco mais baixo. Claro que os carros mais novos, as picapes mais novas, têm muito mais estabilidade, talvez até mais que um Civic, que é baixinho, né? Mas sim, há muita gente que reclama da altura que ele tem em relação ao solo. Dependendo de algum canto, pode pegar o para-choque, aí vai arrancar aquela casquinha. Mas é basicamente isso aí, pessoal. Outra coisa também que acarreta em ele ser muito baixinho é que algumas pessoas, não sou todas, eu já presenciei no meu próprio carro, algumas pessoas altas terem dificuldade ao sair do veículo, por baterem a cabeça, por motivo que ele ser muito baixinho. Mas quando eu falo de pessoas altas, eu falo de pessoas que têm mais de 1,80 m de altura, entendeu? Então, particularmente, eu não acho isso um problema. Mas esses foram os pontos negativos do Civic, galera. Então é isso, galera. Esses foram os pontos positivos e os pontos negativos do Honda Civic. Eu comentei um pouco sobre positivos e negativos. E se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, que é muito importante. Deixe a sua opinião, diga o que você achou sobre esse vídeo. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!